Chegamos à nossa parte 4 e prometo que será a última do nosso curso gratuito aqui de Uso Capião para você que quer entender de vez os institutos. Pessoal, uso capião que agora a gente vai trabalhar é a urbana. Deixa eu só colocar aqui o marca-texto. Uso capião urbana por abandono do lar, familiar ou conjugal, que está lá no artigo 1240-A do Código Civil. Gente, tem críticas doutrinárias? Tem demais, tem demais. Abandono, falar em abandono é um negócio que gera uma palavra aí que pode gerar uma ideia de culpa, e discutir culpa hoje no direito civil é complicado. Mas não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é que você entenda o instituto e saiba como ele pode ser cobrado por aí. Então, enquanto não declararem inconstitucional esse 1240-A, a gente tem que saber. Mas saibam também que há críticas a esse dispositivo. Olha só. Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente sem oposição, então 2 anos, posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Lembrando que esse direito previsto não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Então, requisitos, anotei aqui para vocês, posse mansa e pacífica com animus domini, prazo de 2 anos, não ser proprietário de outro imóvel urbano rural, até 250 metros, finalidade de moradia e abandono do lar do condômino. Então, abandono do lar do condômino. Por isso que chama uso capião urbana por abandono do lar familiar ou conjugal. Cuidado com isso daí. Uso capião indígena, que está lá no Estatuto do Índio. O Estatuto do Índio traz no seu artigo 33. Estatuto do Índio, Lei 6.015. Olha só. O índio, integrado ou não, que ocupe como próprio por 10 anos consecutivos trecho de terra inferior a 50 hectares. Então, gente, tem que tomar cuidado para não confundir com essas medidas aqui. Adquirir-lhe-á a propriedade plena. O disposto neste artigo não se aplica às terras do domínio da União ocupadas por grupos tribais, às áreas reservadas de que trata esta lei, nem às terras de propriedade coletiva de grupo tribal. Essa é a uso capião indígena, artigo 33 do Estatuto do Índio. E tem também a do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Olha só, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. É uma forma de proteção das comunidades quilombolas, beleza? Então, vimos aí, pessoal, as modalidades. Mas antes da gente passar para as questões, eu quero trazer algumas questões procedimentais, antes da gente passar para as questões, problemas, né, de prova, OAB, concurso e tal, tem que falar de umas questões procedimentais. O Código Antigo, o CPC, Código de Processo Civil de 1973, ele tinha como procedimento especial a uso capião. O CPC de 2015 aboliu esse procedimento especial. Só que, embora não haja um procedimento especial regulamentado, é óbvio que vão ter certas especificidades. O Código de Processo Civil, né, não pode tratar da mesma forma o uso capião como um processo qualquer. São diferentes, tá? Então, olha só, vai ter que ter a necessidade de citação dos confinantes e a ciência dos entes estatais. Então, se alguém está pedindo a uso capião, vai ter que ter a citação dos confinantes, que são as pessoas que estão ao redor
daquele terreno. Então aqui em casa, por exemplo, teve um terreno aqui atrás que pediram ao usucapião, a gente recebeu o oficial de justiça para perguntar se a gente tinha algo a dizer. Não tínhamos nada, a gente nem sabia quem que era, porque era na rua atrás. Mas a gente era confinante. Então tem que tomar cuidado com isso. Então aqui, ó, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Publicidade. Aqui, ó, artigo 2591. Serão publicados editais na ação de usucapião de bem imóvel. Então tem essa publicação de editais. Os documentos indispensáveis. A gente fala que na usucapião tem que juntar, né? Na usucapião seriam exemplos de documentos necessários à certidão do registro imobiliário e à planta do imóvel. É possível reconhecimento de usucapião extrajudicial. Então é possível, né, que você haja o pedido de usucapião extrajudicial também. Tomar cuidado com isso. E lembrar que a sentença de usucapião ela é declaratória no que tange à propriedade. Tá? No que tange à propriedade. O registro da sentença de usucapião não é um modo aquisitivo de propriedade. Você adquire a propriedade com a usucapião e não com a sentença. Súmula 263 do STF. O possuidor deve ser citado pessoalmente para a ação de usucapião. Qual que é o exemplo aqui? O imóvel está alugado, então o possuidor não será o proprietário. Aí tem que verificar se tem alguma questão, é possível isso, não tem problema. E a súmula 237 é que o usucapião pode ser arguido em sede de defesa. Obviamente, tem que arguir. Não vai poder ser lá nas alegações finais, né? Não, obviamente não. Vai ter que arguir aí, observado o princípio da eventualidade. Então vai ter que arguir na defesa. Não pode deixar para depois, não, sob pena de preclusão. E seria algo aí que tumultuaria bem o processo. Vamos ver como que isso caiu em provas já? Olha só. Você que quer ser promotor de justiça. Ah, Wallace, eu quero ser promotor de justiça, mas eu quero mexer só com o crime, né? Só com o direito penal. Olha aí, caindo no usucapião. Vamos ver aqui essa questão aqui de certo ou errado. Com base nas normas do Código Civil sobre direito das coisas, julgue o item que se segue. Configurará usucapião constitucional, então está perguntando a constitucional, que é aquela urbana ou rural. O fato de uma pessoa, ainda que proprietária de imóvel urbano, lembra o que eu falei? Não pode ter outra propriedade, urbano ou rural. Isso tanto lá na usucapião constitucional especial, urbano ou rural, tá? Mas vamos ver aqui o resto. Possuir como sua por 5 anos ininterruptos e sem oposição, área de terra não superior a 50 hectares em zona rural, desde que nela resida e a mantenha produtiva mediante seu trabalho ou de sua família. O que está errado aqui? Só esse, né? Ainda proprietária de imóvel urbano. Tentaram te confundir aqui, né? Tentaram te confundir. Já que é rural, pode ter imóvel urbano. Não pode. Tá? Isso estava onde, gente? Lá naquela tabelinha que eu mencionei para vocês. Vamos ver aqui, ó, concurso de procurador do município. Ó, essa aqui então é para ver quais assertivas estão corretas. Maria tinha a posse de uma área urbana no município Alfa. Como almejava o reconhecimento de que adquirir a propriedade de modo originário por meio da usucapião constitucional, conversou com um advogado a respeito dos requisitos. Vamos ver aqui então os requisitos. A área urbana a ser usucapida deve ter até 250 metros quadrados. Certinho. É isso mesmo. 2. O tamanho da área urbana a ser usucapida deve ser compatível com a área mínima do módulo urbano adotado no município Alfa. Gente, essa aí é pegadinha, tá? Tem julgados que falam que não precisa ser compatível com a área mínima do módulo urbano.
Vamos supor que a área mínima do módulo urbano é 250 metros quadrados e o imóvel a ser usucapido tem 150 metros quadrados. Isso não é um empecilho, tá? Isso não é um empecilho. Isso aí é quesito jurisprudencial. 3. Maria deve ter a posse do imóvel sem oposição, ainda que por períodos intercalados por no mínimo 5 anos. Gente, períodos intercalados não, tá? Tem que ser de forma ininterrupta. 4. A área urbana deve ser utilizada para moradia de Maria ou de sua família. Certinho. E 5. Maria pode ser proprietária de outro imóvel, desde que não seja urbano. Não pode, tá? Não pode. Vamos ver uma outra aqui. Procurador também. Uma das formas de aquisição da propriedade se dá através do instituto chamado de uso capião. Acerca dele, assinale a alternativa correta. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, 15 anos é o da extraordinária. Adquire-lhe a propriedade desde que possua justo título e tenha agido de boa fé. Justo título e boa fé é da ordinária, 10 anos, na posse simples. B. Aquele que possuir como sua área urbana de até 150 metros quadrados. Eu não falei nada de 150, eu falei de 250, tá? 250. Então, a uso capião, aqui no caso, né, seria a constitucional urbana, seria 250. C. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido para comprovar a uso capião, acrescentar a sua posse a de seus antecessores, desde que contínuas, pacíficas e em determinadas circunstâncias, com justo título e boa fé. Certinho. Aproveitei essa questão aqui para trabalhar uma questão nova, né? Pessoal, vamos supor que meu pai esteja no imóvel e aí ele faleça e eu continuo o imóvel, continuo a posse no imóvel. Beleza, a gente vai somar os prazos. Recomendo a leitura aqui, do 1206 e 1207 do Código Civil. Mas vamos ver o último. Adquire a propriedade do imóvel, 10 anos, ordinária. Precisa de justo título e boa-fé. Então não pode ser independente de justo título e boa-fé. Com isso, então, gente, nós chegamos ao final desse curso gratuito de uso capião. Eu coloquei aí, gente, estude, vai dar certo? Porque vai, tá? Mas tem que estudar, não tem muito para onde correr, não. Espero que você tenha gostado desse curso gratuito e qualquer coisa, pessoal, me manda lá no Instagram, o Wallace FP Souza. Me manda lá no Instagram o que achou. Se estiver vendo, dá um print, posta lá e me marca. Enfim, me ajuda aí a compartilhar com os coleguinhas, beleza? Gente, agradeço demais a atenção de vocês. E só para não perder minha vinhetinha aqui, né, bora lá que vai dar certo. Um abraço para vocês.